Santa Maria para todos. Vamos continuar a gravação das memórias do Dr. Plínio e hoje vamos tratar propriamente de memórias, porque é uma reunião que o professor Plínio Corrêa de Oliveira fez em 1972, quando faleceu Frei Jerônimo van Hinten, um carmelita holandês que deu um grande apoio espiritual, moral, para o grupo inicial em São Paulo. Então, Memórias do Dr. Plínio 15, papel de Frei Jerônimo no grupo inicial, 1945 a 1972, data do falecimento dele. A metáfora do jarro de leite. Bem, aqui nós temos a foto então de Frei Jerônimo com a flâmula da TFP, tá vendo? Isso aqui provavelmente é Amparo. E esses rapazes que estão atrás, vamos chamar assim, né, esses jovens aí de 35 anos, são oriundos, é um grupo da Rua Martim Francisco, que por sua vez tinha sido recrutados, formados pelo padre Walter Mariot, que também vai entrar na exposição de hoje. O Frei Canísio Mundermann um dia nos contou que o legionário tinha um frade então jovem que era muito amigo nosso, muito admirador, solidário com todas as atitudes do legionário e que se chamava Frei Jerônimo. Então o Dr. Primitivo VII leva Frei Canísio. Começa o contato com o Frei Canísio e diz, olha, mas nós temos lá o Frei Jerônimo, jovem. Bem, agora que o Dr. Plínio conta, nós estávamos nesse tempo, vamos calcular aqui mais ou menos 1945, depois do Em Defesa da Ação Católica, nós estávamos numa fase de sendo perseguidos. Diz aqui, ó, era um triângulo com vértice para baixo. Acabávamos de ser expulsos do legionário, portanto, perderam tudo do legionário em fins de 47. Escorraçados, postos de lado, pisados, éramos um grupinho minúsculo, que eram as 7 pessoas, com sede apenas no andar térreo da Rua Martim Francisco. O cardeal de São Paulo, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, pegou o Monsenhor Maier, o tirou de assistente-geral da Ação Católica e disse para Dom Maier, escolha aí uma paróquia. Mas uma paróquia, a opção era paróquias assim de ponta de rua, vamos dizer. Estou exagerando. Mas era um bairro operário, Belenzinho. Então, Dom Maier aceitou e foi embora para Belenzinho. O Dr. Plínio está contando, então, a situação. Quando o Frei Jerônimo aparece, nós estávamos, aqui a expressão de hoje, no fundo do baú, não espiritualmente, mas enquanto prestígio. Tínhamos perdido tudo. Aqui está a sede da Rua Martim Francisco, com oratório, mas esse oratório só foi inaugurado em 1969. Como ele está dizendo, nós só tínhamos o andar de baixo, o andar de cima era outra família. E então o que representou o Frei Jerônimo aí? O Dr. Plínio está contando. Era alguém que vinha bater na porta pedindo para entrar, uma porta que há muito tempo só se abria para a gente sair e não para a gente entrar. Porque, claro, por que quer sair? Acontece que o movimento da congregação mariana, o legionário inicial, tinha muito mais do que 7 pessoas. Com a perseguição, sobraram 7. Continua o Dr. Plínio. Os senhores talvez não calculem quanto isso pode representar para quem está no isolamento absoluto, congelado. Aí quem, Frei Jerônimo, começou a frequentar muito amistosamente, desde logo revelando todo o seu valor pessoal. O Frei Jerônimo era um grande moralista, conhecedor das escrituras e um sacerdote de muito boa formação. Continua o Dr. Plínio escrevendo. Conversas muito interessantes, homem muito inteligente, contando coisas muito curiosas, culto, exegeta da Sagrada Escritura, quer dizer, interpretava a Sagrada Escritura, resolvendo muito bem casos morais. Ele vai explicar o que são esses casos morais aqui, hein? Dom Maier tendo ido para Campos, escolhido bispo de Campos, foi 48, parece. Frei Jerônimo automaticamente passou a ser o confessor ou diretor espiritual que resolvia casos de consciência incontáveis que tínhamos na advocacia
onde 3 por 2 aparecia um caso de consciência e resolvendo com inteligência, segurança e sagacidade. Olha, é claro, consultório de advocacia para um advogado católico consciencioso surgem muitos problemas para resolver. Um moralista de mão cheia, sobre cujos ombros nós podíamos repousar francamente, e dando então apoio à nossa pequena família de almas, que era naquele tempo apenas o pessoal que constitui o chamado grupo da Rua Pará, que eu falei, uns 6 ou 7 pessoas. Bem, e mais umas senhoras que davam um grande apoio através do cônego Maier, eram senhoras de muito boa orientação, que tinham sido perseguidas também pelo Dom José e também pelo sucessor de Dom José, que era Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Elas tinham direção na ação católica, entendeu? Elas tinham muita atuação, mas foram postas de lado porque eram conservadoras. Aqui vem outro ponto, então. Frei Jerônimo também começou a nos colocar em contato com a ordem religiosa dele, que eram carmelitas. Começaram as relações de amizade e, entre outras relações, com outro holandês chamado Frei Batista Blenke, com voz cava e muito pensativa. Tá vendo a sucessão? Para quem está no fundo da cova dos leões ali, as possibilidades. Eu era presidente da Junta Arquidiocesana da Ação Católica São Paulo e quando escrevi um livro em defesa. E eu escrevi um livro denunciando as heresias. Foi a causa do estouro que houve em torno de nós e foi a causa da perseguição. Frei Jerônimo deu esse livro para o Frei Batista ler. Frei Batista leu o livro, gostou do livro e acabou-se. Quer dizer, então estava selado a amizade. Depois, mais tarde, portanto, Frei Batista foi transferido para a Europa como reitor do seminário. E nós continuamos aqui batalhando. Por que ele está tratando do Frei Batista? Vai ter um papel aqui na frente. Topino disse assim, então aqui, portanto, é 1900, já estamos em 1949. Frei Jerônimo me chamou pelo telefone e me disse o seguinte, eu recebi uma carta vinda de Roma, dirigida ao senhor. É da Secretaria de Estado da Santa Sé e a carta está selada, fechada, lacrada, vamos dizer. Né? O Dr. Pino disse, Frei Jerônimo, abra a carta e leia. Abriu, leu. E era a carta do Monsenhor Montini, em nome de Pio XII, endossando o livro em defesa da ação católica. Daqui a gente vai entender a reação do Dr. Pino. Grande exaltação, ele tá vendo? Ele não fala grande excitação, não, grande exaltação. Monsenhor Montini, que depois virou Paulo VI. A carta está disponível na internet, no site pliniocorreia-de-oliveira.info, não é? E ele quer dizer, o livro foi escrito em 43, em 49 veio a carta. Daqui a pouco vamos entender a questão. Então, eu nem almocei e fui pegar a carta. Frei Jerônimo, quando me deu a carta, pelo menos é como eu me lembro, ele me disse o seguinte, Dr. Pino, eu peço ao senhor que nunca diga, fora do círculo de seus íntimos, que esta carta veio por meio de Frei Batista. Então, aquele Frei Batista aqui de São Paulo. Fui para Roma, fui professor do seminário, através dele. Aí ele explica que o Frei Batista tinha entradas com o Monsenhor Montini também. E explicou todo o caso da ação católica, a perseguição ao Dr. Plínio aqui. E foi o principal, vamos dizer assim, móvel, né, para que a carta saísse em defesa do Dr. Plínio. Outro grande feito que Frei Jerônimo realizou foi no que diz respeito à Ordem Terceira do Carmo. A Ordem Primeira é constituída de padres, a Ordem Segunda de religiosas e a Ordem Terceira é constituída de leigos. Mas veja aqui a peculiaridade, é que a Ordem Terceira, os membros da Ordem Terceira são verdadeiros membros da Ordem do Carmo, são verdadeiros filhos de Santo Elias. Até o Dr. Plínio fala, eu fui congregado
no Colégio São Luís. Mas um congregado do Colégio São Luís não pertencia à estrutura jurídica dos jesuítas. A Ordem do Carmo, não. Claro, o terceiro carmelita pertencia à ordem, juridicamente pertencia à ordem. Aqui está, ó. Dom Maier ao centro, portanto já era bispo, está aqui. Veja a etiqueta, né? Frei Jerônimo está à direita dele. Dr. Pino à esquerda, depois Dom Bertrand mais de um lado, Dr. Paulo Barros Ulloa Sintra, que foi o primeiro, ele sempre sustentava que ele foi o primeiro que aderiu ao Dr. Pino. Era o advogado junto com o Dr. Pino. Frei Jerônimo facilitou nossa entrada na Ordem Terceira do Carmo. Ele, a muitos de nós, recebeu, quer dizer, o que recebeu? É isso, constituiu o terceiro carmelita, ele tinha poder para isso. A certa altura, ele foi nomeado diretor da Ordem Terceira e mantinha reuniões para nós. Depois, com o desdobramento das atividades da Ordem Terceira do Carmo, um dos mais belos atos a que nós nos entregávamos, já então Pará e Martim. Então, esses 7 iniciais, mais uns 15 jovens que vieram do Padre Mariô, do apostolado do Padre Mariô. Nós, unidos, era uma adoração noturna mensal que se fazia na Basílica do Carmo, em que Frei Jerônimo expunha o Santíssimo Sacramento. E nós ficávamos rezando, mais ou menos, desde as 9 até meia-noite. Ocasião em que ele dava a bênção do Santíssimo e todos nós voltávamos para casa. Eles como terceiro carmelitas, portanto, com hábito carmelita. Aí começa a perseguição dentro da Ordem do Carmo contra Frei Jerônimo e contra o grupo, né? Frei Jerônimo começou a nos defender contra essa perseguição. Essa perseguição chegou até o auge de eles determinarem nossa exclusão da Ordem Terceira do Carmo. Expulsão, exclusão, estão excluídos. Dr. Pino comenta, isto foi uma das injustiças mais flagrantes que contra nós se cometeu. Quando a Ordem do Carmo se fundou, eu fui logo eleito prior. Quer dizer, a Ordem Terceira que ele está dizendo. Eu fui logo eleito prior da Ordem Terceira. A atmosfera ainda era de simpatia para conosco. Algum tempo depois, a Ordem Terceira não crescia. E os padres começaram a dizer, essa ordem só não cresce porque o Plínio é o prior. Plínio é muito antipatizado, quer dizer, muito intransigente, né? É preciso colocar um prior com ideias modernas e a ordem, então, crescerá enormemente. Aí Dr. Plínio continua. Pouco depois, entrou a pessoa da Martim Francisco, eu estou dizendo aí, pelo menos uns 15 ou 20. Pouco depois, fundou-se os grupos da Aureliano, jovens da classe média e imigrantes. A Ordem Terceira se tornou tão numerosa que ocupava uma fileira de bancos quase inteira. Ou inteira, não me lembro bem, desde o começo até o fim da Basílica. Só desta Ordem Terceira. Todos com o hábito da Ordem Terceira. Era uma verdadeira beleza. Aí, os progressistas ficaram quietos. Pelo contrário, a futura TFP tinha enchido a Ordem Terceira. Ainda nessa ocasião, foi Frei Jerônimo que, como bom conhecedor da regra da Ordem Terceira, fez com que nós interpuséssemos um recurso junto ao geral da Ordem Terceira, né? Geral dos Carmelitas. Tão bem redigido e tão bem feito que o geral não respondeu. E o pessoal nosso morreu considerando que era da Ordem do Carmo. Ué, só interpõe um recurso e por causa disso nosso caso não foi decidido. E por causa disso continuamos terceiros carmelitas até agora. Ele está falando de 72, já tinha passado, portanto, o episódio. Bem, agora vem o episódio do Padre Mariô. Padre Walter Mariô também. A gente pode tratar numa outra ocasião. Aqui entra de passagem só para compreender o nexo da reunião de hoje.
Outro episódio que Frei Jerônimo nos serviu extraordinariamente foi a incorporação do grupo do padre Walter Mariot à ATFP. Bem, o senhor sabe, o padre Mariot era um padre alemão de grande valor pessoal, grande talento, grande personalidade. É um dos homens de maior personalidade que eu tenha conhecido em minha vida. Aliás, uma das pessoas pelas quais eu mais senti atração, porque o padre Mariot era um varão. Anti-heresia branca. Dr. Plínio então comenta de passagem só como foi o contato com o padre Mariot, primeira vez. 1942. Encontrou o padre Mariot numa reunião e o padre Mariot disse: "Ô, Dr. Plínio, eu queria tanto falar com o senhor." Ele falava francês e alemão. Tanto conhecer o senhor. Eu pensei, aqui é uma coisa diferente. Essa música toca outro som. Quer dizer, ele olhou a fisionomia do padre, o modo dele de falar, a convicção. Eu também, padre Mariot, o senhor me desculpe, eu tenho estado ocupado, mas estou à sua disposição. Olha a resposta do padre Mariot. Olhe, eu iria ao Rio de Janeiro amanhã, mas desde que o senhor diz que tem um tempo para me atender, eu espero até quando o senhor quiser. O padre Mariot veio decidido a falar com o Dr. Plínio. Ele foi, que eu saiba, ele foi encarregado das congregações marianas, delegado em Roma. Não é? Escreveu um livro contra as perseguições do nazismo à Igreja Católica. Parece que foi essa a razão pela qual ele teve que sair e veio para cá. Padre Mariot, é amanhã. Tá perfeito, amanhã. Isso era em 1942 e eu tinha 34 anos. Tá aí a fotografia do grande padre Mariot, que ele falou, um alemão de todo tamanho. E esse aí era o grupo dos marianos que o padre Mariot constituiu no Colégio São Luís, Congregação Mariana do Padre Mariot, no Colégio São Luís. Aí eu vi que ele lia os artigos do Legionário, que ele era entusiasta do Legionário, da nossa orientação. Esse homem um dia foi para o Rio, visitou o Rio, porque o Rio de Janeiro era a capital, não é? Muita fama, lá estava o cardeal, lá estava o Cristiano de Ataíde, estava aquele movimento liturgicista, né? Aquela coisa toda que nós já vimos, né? Foi o Rio. E um dia me ligou chamando-me. Plínio, eu queria lhe fazer uma consulta aqui mesmo pelo telefone. Qual é o melhor apostolado que o senhor acha que eu poderia fazer? Ele era jesuíta, né? Padre Mariot, é o senhor se fixar em São Paulo e ser professor do Colégio São Luís. Ele disse, por quê? Bom, aí o doutor Plínio vai, enfim... que veja a confiança, a lealdade dele também, a confiança, né? Era tudo ali na base de cavaleiro, né? Pouco tempo, né? Para desenvolver essa confiança. Sim. Mas ele, como o padre Mariot falou, eu já sigo, acho que desde Roma já seguia a leitura do Legionário. Estabelece-se aí esta relação, como eu estou dizendo, nós não estamos tratando do padre Mariot, isso é outro dia. Este relacionamento... O padre Mariot, de vez em quando, convidava o Dr. Plínio para fazer uma conferência lá para esses marianos, foi apoiando o trabalho do padre Mariot, e aquilo foi crescendo. Agora, o cardeal não gosta do padre Mariot, do trabalho dele, e exige a expulsão dele do Brasil. O padre jesuíta tem que tirar esse homem daqui. A orientação dele era orientação conservadora, não é? Então, o padre Mariot me disse, então, portanto, já X anos depois, ele falou, 42, isto aqui vai se dar, eu acredito que 50, mais ou menos, 49, 50, isso aqui. Padre Mariot me disse, agora estou num problema, esses sacerdotes, esses padres aí, eu precisaria deixar, quer dizer, eu estou indo mandado para a Europa, eu precisaria deixar esses rapazes aqui com um sacerdote, um bom sacerdote. Quem é um bom padre? Ele é do meio eclesiástico. Quem é um bom padre? Padre Mariot, mas tem Frei Jerônimo. E ele diz, diga-me, quem é esse Frei Jerônimo? Então, é holandês, assim. E ele diz, holandês? Assim, para simplificar. O Dr. Plínio, como falou com o Frei Jerônimo e marcou o encontro. Então, foi feita a apresentação de parte a parte, conversaram, topou a parada. E entregou os rapazes para a direção do Frei Jerônimo. Nesse tempo, a Batim Francisco também já estava alugada. Vai entrar aqui a coisa.
Então o doutor Plínio explica que no fim da vida o Frei Jerônimo foi muito... Olha a situação dele. Perseguição interna, vamos ver aqui, no convento, absolutamente, foi perseguição mesmo. As causas desse enervamento dele. Eu conheço padres que vão fazer tratamento psiquiátrico por causa de perseguição de bispo, ou de perseguição dentro de ordem religiosa. Olha, não é um caso não, tem vários. Então aqui diz assim, sempre muito inteligente, ele serviu muito para conferirmos com ele uma série de doutrinas, de problemas doutrinários que naquele tempo não eram tão claros para nós, como se tornaram depois, e que ele frequentemente deu opinião de valor. Nos nossos livros todos que foram publicados, Frei Jerônimo serviu de censor eclesiástico ao lado de Dom Sigüenza Mayer. E mais de uma vez, ele deu opiniões importantes que tiveram certo efeito na formulação desta ou daquela passagem. Aí, Frei Jerônimo assistia a reuniões internas da TFP. Tem reuniões em que ele, até hoje, você olha pelo script, está lá, a intervenção de Frei Jerônimo e tudo mais. Como nós vimos aí, a reunião lá em Amparo, ele estava lá. Sem falar que um ou outro de nós que estava doente, ele por vezes levava também a Eucaristia. Não se pode levar algo de melhor a alguém do que levar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica aí recordando, então. A propósito de Frei Jerônimo, eu mostrei como é que o Dr. Plínio se manteve financeiramente, através do escritório de advocacia, da Ordem do Carmo, do Mosteiro São Bento, da Cúria e do Seminário. Além disso, ele era professor no Colégio Universitário e professor no Sede Sapiência e mais uma outra faculdade. A PUC veio depois, e homenagem dele ao Frei Jerônimo. Bom, outra ocasião voltaremos à parte doutrinária. Eu acho que, não sei se ficou claro, esse aqui é propriamente uma reunião de memórias do Dr. Plínio. Tudo que foi dito aqui foram relatos que ele fez no nosso auditório e eu procurei fotos para ilustrar. As fotos estão aí. São fatos, não podem ser... Estão também no livro do professor Dematei, uma boa parte, chamado Cruzado do século XX, e também no livro do Sr. Abel Campos, Minha Vida Pública. Bom, Nossa Senhora ajude a todos, salve Maria.